Fala galera, buenas com vocês. Hoje é dia de aula de física e o assunto de hoje é muito bem, trocas e fluxo de calor. Primeiramente temos que entender o que, antes de nós entrarmos no assunto troca de calor, temos que entender o que é o calor, certo? Por quê? Porque muitos confundem, e essa é uma dúvida muito frequente, calor com temperatura. Eu falar que 34 graus Celsius não é calor, é uma temperatura. Essa temperatura, ela pode gerar um calor que vai ser medido em calorias, beleza? Então, o que é calor? Calor é uma forma de energia, certo? Essa forma de energia pode ser produzida de várias formas, inclusive outros tipos de energia podem ser transformadas em calor, como energia cinética, por exemplo, que é a energia do movimento. Se na bicicleta lá vai produzir calor. Tu pode perceber que quanto mais tu se movimenta, mais teu corpo esquenta. Tu está produzindo calor. Energia elétrica, né? Você pode perceber que os aparelhos eletrônicos, quando ficam muito tempo ligados, celular carregando, vocês que usam bastante celular, e celular carregando, ele esquenta, porque produz uma forma de calor, certo? E outros diversos fatores que podem produzir calor. Como a gente fala de troca de calor, a gente trabalha com 3 tipos de troca de calor. Primeiro tipo, isso aí, condução. Condução, o próprio nome já diz, não é, claro que não é a condução, não é um ônibus, tá? Nem um carro. Condução é você pegar algo e conduzir. Se referindo ao calor, o que é a condução? É você ter um meio material, digamos, uma barra de ferro. Eu vou pegar essa barra de ferro, vou introduzir uma fonte de calor, ou seja, o fogo, vou tacar fogo numa das extremidades dessa barra de ferro. O que vai acontecer com a barra de ferro? Certamente, após certo tempo, ela vai estar toda ela aquecida. Por quê? Porque esse calor que eu acrescentei aqui numa extremidade foi conduzido até a outra extremidade, fazendo com que toda a barra de ferro ficasse quente. Isso é a condução. É o material aquecendo partícula por partícula, né, deste material até aquecer todo ele, beleza? Em que isso ocorre? Ocorre em todos os meios materiais, aqueles que existem, certo? E a gente pode pegar que são sólidos, muito bom, importante lembrar isso. São materiais sólidos, beleza? Materiais resistentes. Segundo método de trocas de calor é isso aí, convecção. O que é convecção? O nome parece ser meio estranho, mas é bem fácil de entender. Exemplo, quando você ferve a água ela ferve pelo meio de convecção. Então, como a gente poderia explicar a convecção? Muito simples. Na convecção, ocorre o movimento do material, certo? O movimento. O material se movimenta gerando calor. O que acontece? Quando você esquenta uma água, você não aplica a fonte diretamente na água, ou seja, você não vai colocar fogo na água, porque isso vai apagar o fogo. Você vai aplicar o fogo na panela, ou na chaleira, ou no bules, onde você quiser aplicar. Você vai aplicar o fogo no material condutor. Esse material vai esquentar e vai começar a aquecer a água, certo? O que acontece? Você pode perceber que a água começa a borbulhar, né? A água começa a borbulhar e começa a se movimentar. Esse é o processo de convecção. É pegar aquela região de baixo que a água está mais fria, ela fica de certa forma menos densa e acaba subindo. A partir do momento que ela sobe, a outra água desce. Ou seja, a água fria, água quente sobe, a água fria desce. E ele faz esse ciclo até aquecer por total a água. A partir do momento que ela atingiu o seu limite, ela começa a evaporar e aí vai lá para virar gás, beleza? Mas esse processo é o processo de convecção. Ocorre também nas geladeiras. Por que vocês acham que o refrigerador fica em cima? Por esse fato. E o ar-condicionado, né? Que é um fato bem comum. Você pode perceber que geralmente os ar-condicionados ficam na parte superior, porque ele puxa o calor e devolve o frio. Ele puxa o calor e devolve o frio. E no inverno ele faz o inverso. Ele puxa o frio e devolve o calor, certo? Esse é o processo de convecção. Onde isso ocorre? Aí a gente se pergunta onde? Sempre ocorre em líquidos e
gases, né? Pra gente não precisar especificar líquidos e gases, a gente usa o termo fluidos. Então, a convecção ocorre nos fluidos em gerais. Beleza? Terceiro método, irradiação. Bem simples para a gente explicar a radiação. Sol. Já ouviram falar da radiação solar? É o processo de radiação, onde não há meio material, ou seja, não precisa ter um sólido, não precisa ter um líquido, não precisa ter nada. Ela vai simplesmente acontecer pelo fato de vir raios solares. No caso do Sol, esses raios que produzem o calor, certo? A irradiação solar ela é usada na fotossíntese das plantas, beleza? E também ela pode gerar várias fontes, né? Ela é uma fonte, melhor dizendo, que pode gerar calor por meio desse processo de irradiação. Beleza? Então, recapitulando, condução meio material conduz o calor, convecção meio sólido, líquido ou gasoso, chamamos de fluidos, né? Movimenta, quando se movimenta para esquentar, podemos dizer é convecção, porque se você olhar a barra de ferro para esquentar, ela não vai se movimentar, né? Já a água vai, beleza? E a irradiação é por meio de raios que vêm de alguma outra fonte de calor, que produza calor, beleza? Esses são os 3 tipos de trocas de calor. E eu, para não ficar um vídeo muito extenso, no próximo vídeo eu vou falar um exercício prático sobre troca de calor, como a gente vai calcular essa troca de calor. Beleza? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.